Olá, eu sou Dora Barros e hoje eu estou aqui para falar sobre a tristeza, né? Eu venho falando sobre saúde emocional e nós estamos agora no mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, né? Que fala da saúde mental. E eu queria trazer esse assunto porque eu lido com pessoas, então eu vejo muitos clientes falarem assim: hoje eu estou triste, eu não sei dizer porquê. E quando a gente vai investigar um pouquinho mais, a pessoa, ela realmente nem não tem noção, não lhe falta nada. Mas a tristeza, ela faz parte do comportamento humano. Às vezes, quando acontece alguma coisa, uma decepção, uma discórdia, algo que não saiu como a pessoa esperava, às vezes uma fofoca, uma calúnia, alguma coisa que a pessoa esperava que desse certo ali naquele momento e aconteceu o contrário. Então essa pessoa ficou ali com aquela tristeza em função daquele evento, né? Mas o comum é que essa tristeza ela vai diminuindo com o passar do tempo, porque tem um vídeo meu que eu coloquei falando sobre mudanças, né? Então, geralmente, a pessoa, quando ela passa por uma mudança, se der tudo certo, a pessoa fica feliz, fica alegre, aquela coisa toda. Mas se algo der errado ali, ela fica triste, né? A gente fica triste, sim, quando acontece alguma coisa que não sai do jeito que a gente esperava, uma prova que a gente fez, e às vezes por uma bobagem ali, a pessoa errou, então ela fica triste, às vezes com ela mesma, às vezes com algo que lhe aconteceu ali naquele momento. Então o título do meu vídeo de hoje é Como lidar com a tristeza. Então eu vim trazer hoje aqui algumas sugestões e estratégias, né? Falar sobre esse assunto é um assunto muito bom de se falar, ele é muito extenso, eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar esse assunto, são apenas dicas e mais coisas da minha vivência mesmo, coisas que aconteceram comigo, que eu fiz e eu gostaria de compartilhar, porque esse é o objetivo dos meus vídeos, é ajudar e colaborar para o bem-estar das pessoas e principalmente da saúde emocional. Então hoje eu vim trazer esse assunto aqui porque eu considero ele bem relevante. E se for para você também, quero pedir para você que você compartilhe o meu vídeo, ajude outras pessoas, assim como eu estou gravando aqui, fazendo para ajudar alguém, né? E então eu queria que você também me ajudasse a ajudar outras pessoas, tá certo? Então eu já agradeço de coração se você fizer isso, se você gostar do vídeo, tá bom? Então, quando a pessoa percebe que ela está triste por algum evento, e é muito fácil a gente conseguir dizer que está triste quando a gente viu que aconteceu alguma coisa. Então, assim, uma fofoca, uma intriga ali, uma discórdia, uma coisa. Então, assim, é muito fácil a gente dizer assim, eu estou triste porque aconteceu algo, né? Mas é mais complicado a gente dizer, eu estou triste e não saber dizer o porquê. Então, é preocupante e você tem que observar, analisar da onde está vindo essa tristeza, o porquê. Você mesmo pode fazer isso. Então, você pode fazer, se você vê que você não consegue, aí sim você procura uma ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de preferência, um psiquiatra, se for o caso de uma medicação. Então, nada mais indicado do que um psiquiatra ou uma psiquiatra, né? Então, assim, as minhas dicas para hoje, assim, da minha vivência, é que a gente tem que, quando acontecer essas tristezas, assim, que você não sabe, aparente, que você não tem motivo aparente, então o melhor mesmo é você reconhecer que você está triste. Porque o maior problema das pessoas é que elas não querem reconhecer que estão doentes,
às vezes é uma doença física, às vezes é uma doença emocional, às vezes até uma doença espiritual, porque a pessoa às vezes precisa de um conselho espiritual, de um acompanhamento, às vezes de algo mais voltado para a alma, para o sentimento, e a pessoa, quando se pergunta, está tudo bem? Ela diz, está tudo bem, é que ela não aceita que ela está precisando de ajuda, né? Então, a melhor coisa, o meu conselho principal é que você reconheça que você está triste, porque isso não há problema nenhum de se sentir triste. Não há problema nenhum de você ficar irritado, de você dizer que está confuso, que você está precisando, naquele momento ali, de uma orientação. Isso não é errado, não há problema. Eu passei muito tempo dizendo que a minha vida que estava tudo bem e no fundo, na realidade, não estava. Eu precisava de ajuda, só que como eu tinha a mania de ajudar todo mundo na minha volta, eu não queria que as pessoas percebessem que eu precisava de ajuda. E demorou muito. E quando eu aceitei que eu estava triste, que eu precisava de um abraço, de um conselho, eu melhorei bastante. Então, meu melhor conselho é esse. Reconheça que você está precisando, que você está triste, que você precisa conversar com alguém, né? Essas são algumas coisas que fazem parte das emoções, né? Que acompanham a nossa vida, né? Emocional, né? Então, isso faz parte da vivência do ser humano. A gente tem uma hora que a gente precisa. E tem até um ditado que diz assim, há um velho ditado que diz assim, curar é sentir, ou seja, procurar compreender as causas das aflições. Então, quando a gente descobre e quando a gente aceita que a gente está com uma dificuldade, que a gente está triste, que a gente precisa de um ombro amigo, precisa de alguém que venha lhe escutar, lhe ouvir, aí é mais fácil de curar. É mais fácil de você se recuperar, de você se reencontrar novamente. E o outro conselho que eu tenho para você, que eu pratiquei também, que eu fiz e deu bem certo assim para mim, foi, além de reconhecer que eu estava triste naquele momento, que eu precisava, eu também comecei a pensar nos meus valores, porque nós temos nossos valores. Eu já falei isso algumas vezes e tenho falado aqui nos meus vídeos, dos nossos valores estão dentro de nós. Nós precisamos só descobrir e enxergar esses valores. Então, enxergar os nossos valores e reconhecer que como humano, como ser humano, nós estamos tristes, mas que nós temos os nossos valores e isso nos motiva a voltar à saúde mental, à saúde emocional e às vezes até a saúde física, porque quando a gente fica triste por muito tempo, já é caso de procurar um profissional, né? Então, assim, lembre dos seus valores, o que você mais gosta, lembre que você é uma pessoa importante, lembre que você tem uma família, lembre que se você for casado, você tem um esposo, se você tem filhos, lembre que você tem filhos, se você é uma avó ou um avô, lembre que você tem os seus netos. E isso aí, quando a gente começa a olhar, até pegar foto e olhar para a foto dos seus filhos, para a foto dos seus netos, isso dá uma motivação e traz os seus valores. Então você o que é valor para você? O que é mais importante para você? Então, independentemente de qualquer mensagem negativa que você escute, que alguém lhe diga, isso aí é frescura, essa coisa de tristeza, isso aí isso é frescura, isso aí não existe, isso aí, você não pode, não dê ouvido para essas pessoas, não afaste-se dessas pessoas que ficam dizendo que você está triste porque é falta de Deus. Geralmente as pessoas dizem, quando uma pessoa diz, hoje eu estou meio para baixo, eu estou, meio baixo astral, as pessoas dizem, isso aí é falta disso, é falta daquilo, começa a fazer uns pré-julgamentos, assim.
e na verdade elas não sabem o que está se passando com a pessoa, né? Então comece a lembrar os seus valores, o que é o seu, lembre que você é importante, lembre das suas habilidades, lembre das suas qualidades, olhe para o caminho que você já trilhou, olhe para aquelas vitórias que você já teve, o que você já passou, o que você venceu, o que você conquistou. Isso tudo são os seus valores. Olhe para Deus acima de tudo, porque Deus é a nossa luz, né? Ele é a nossa força. E também volte a sua mente para os sentimentos positivos, né? Além de você ficar vendo os seus valores, aquilo que você estudou, suas habilidades, as suas qualidades, né? Comece a voltar a sua mente, os seus pensamentos para coisas positivas, coisas boas, né? Lembre-se que as palavras, elas têm muito poder. Então comece a falar coisas boas para você mesmo. Comece a trazer a sua identidade, o quanto que você foi resiliente, né? O quanto você é uma pessoa forte. Comece a trazer esses pensamentos, que isso é muito bom. Quando eu precisei desse exercício, porque isso é um exercício, é uma prática que você tem que fazer todos os dias, né? Então eu lembrava muito, eu comecei a lembrar, pá, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei aquilo, eu consegui um diploma ali, eu me especializei ali, eu sou forte, eu vou conseguir, essa não é a primeira vez, isso acontece. Então eu começava a dizer isso para mim mesma. Muitas vezes é necessário você ir para frente do espelho e dizer para você, sabe, que você é forte, que você não está sozinho ou sozinha, que você tem um Deus, tem um Criador, e com Ele você pode todas as coisas. Então, assim, não tem outra coisa melhor do que você voltar os seus pensamentos para a positividade, né? Mas acreditar na positividade realista, na positividade realista, porque tem muita gente dizendo que saúde mental é você estar fazendo bem para todo mundo, que você tem que ser generoso, que você tem que ser generosa. Então isso é uma positividade que para mim, na minha opinião, não é muito boa, porque quantas pessoas boas que eu conheço que estão sendo usadas por pessoas mal intencionadas. Então, procure olhar para o universo, procure olhar para um Deus eterno, para um Deus poderoso. Imagine que você é filha ou filho de um Deus que pode todas as coisas. Leve seus pensamentos para esse tipo de positividade, para esse tipo de pensamentos e acredite que vai funcionar para você, porque funciona. Quando a gente acredita, quando a gente põe aquilo na nossa mente e a gente acredita que aquilo vai funcionar, funciona mesmo, né? É a fé, é a prática, é o exercício. Não é um dia sim, outro não, um dia sim, dois não. É prática, é exercício, tem que fazer sempre. Outra coisa é a oração, né? Quando você se sentir triste, quando você olhar, mesmo que alguém tenha feito uma fofoca a seu respeito, né, levantado uma calúnia de você, dizendo que você fez algo que você não fez e você não tem como se defender, porque às vezes até se defender complica ainda mais. Então é melhor entregar nas mãos de Deus e esperar a justiça, né? Porque mais cedo ou mais tarde quem planta colhe, né? Então pratique a oração. A oração, ela tem muito poder. A oração, ela é considerada por pesquisas, estudiosos, uma das melhores formas de enfrentamento das doenças emocionais, porque pesquisas, deixa eu ler aqui rapidinho, que diz assim, deixa eu pegar os óculos, né? Porque agora sem óculos para ler tem que estar os óculos. Diz assim, estudo afirma que a oração influencia a saúde. Cientistas da Universidade de Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Olha só, né? Quando uma pessoa ora ou canta uma música, ela fortalece o lobo frontal,
parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Então eu gosto muito das pesquisas porque a ciência e a Bíblia e a religião, né? Porque eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, né? Então, assim, de acordo com o mesmo estudo, uma pessoa que tem fé, 25% vive mais do que as outras pessoas que não praticam nenhum tipo de fé, nenhum tipo de oração. Então, olha só que coisa legal, que coisa boa. O valor que tem a oração. A oração é uma palavra dita, é um contato que você tem com o universo, com Deus eterno, com Deus criador do universo. Então você busca saúde física, saúde mental, e a oração ela colabora e contribui muito para a pressão arterial, né, para o sistema de defesa orgânica. Então ela fortalece o sistema imunológico da pessoa, né? E a própria Bíblia, ela está cheia de promessas maravilhosas para todos nós. Então, quando você estiver triste, você pode ler Eclesiastes, você pode ler o Salmo 40, e todas essas passagens, elas falam que, em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Então, acredite que a tristeza, ela é passageira, ela vem e vai, ela logo vai embora, porque você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa que nasceu para vencer. Então acredite, não fique alimentando pensamentos e nem escutando pessoas negativas, nem aceite isso, né? Uma das formas também que você tem é uma estratégia de acabar com a tristeza, de eliminar a tristeza ou lidar com a tristeza, é chorar. Você pode chorar bastante, você pode conversar, se você tiver a oportunidade de ter alguém do seu lado para conversar. Eu mesma, por exemplo, semana passada, eu estava bem triste, eu não queria nem receber ninguém aqui. Veio uma pessoa, mas olha como as coisas acontecem. Eu estava assim bem para baixo, porque eu tinha escutado uma história que me deixou bem triste de uma pessoa que eu gosto bastante. Então eu acabei emocionalmente me envolvendo com a tristeza da outra lá. E eu fiquei em casa e eu disse, não quero receber ninguém porque eu não tô legal. E quando eu disse isso, a pessoa já estava no portão de casa. Então o que eu fiz? Bom, já está aqui, deixa ela entrar. E ela veio e ela foi de Deus, assim, ela me trouxe uma palavra. E foi tão bom, foi tão boa a nossa conversa, nós conversamos e ela sem saber de nada me disse tanta coisa que me deixou... Aí pronto, a tristeza acabou, e depois eu conversei com ela de novo no outro dia e ela me disse muitas coisas e eu tive a oportunidade de ficar com ela, de abraçar, ela me abraçou bem forte. Então isso aí é uma das formas, uma das estratégias de lidar com a tristeza, de lidar e se sair bem, né? Você pode, tudo que você quiser fazer, tudo que você quer conseguir, você pode, porque a sua mente é que lhe governa. Deixe que Deus alimente os seus pensamentos, deixe que a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, quando eu falo para aqui no canal, quando eu estou falando isso aqui, a palavra, ela vem para mim e vai para todo mundo que vai ouvir esse vídeo, que vai ver esse vídeo. Então, assim, eu acredito que quando a gente quer, a gente consegue. É possível, sim. Nós temos essa capacidade de conseguir o que nós queremos, porque está escrito na Bíblia que a gente pode e a gente acredita. Se a gente acreditar, a gente consegue, né? Então, se você tiver a oportunidade de ter alguém para lhe dar o ombro amigo, sem julgamento, para lhe acolher, sem uma forma de acolhimento sem julgamento, né? Porque o que adianta você ter alguém ali para lhe ouvir e a pessoa ficar toda hora lhe interrompendo e dizendo algo que está acontecendo isso porque você falhou ali, lhe apontando, quer dizer, fazendo julgamentos ali. Então, se você tiver a oportunidade, mas chore mesmo, depois lave o seu rosto. Eu sempre falo isso aqui e vou continuar falando. A tristeza vem, a raiva vem, sabe? Aquele sentimento de dor, de amargura, vem. Às vezes a gente sente para baixo porque a gente vive num mundo de perversidade, num mundo de calúnia, num mundo de mentiras.
e aí a gente acaba recebendo aquelas influências também, né? E às vezes esses espíritos mal intencionados, eles transmitem, acaba transmitindo, a gente acaba recebendo aquela carga de energia negativa. E isso a gente às vezes vem para casa com dor de cabeça, com dor nas costas, dor lombar, e aí você faça isso, pegue sua mente e diga: Deus, toma minha mente cativa, porque se tiver alguém que tem que se apoderar dos meus pensamentos e da minha mente, esse alguém é o Senhor, e eu abro a porta do meu coração, abro as entradas das minhas emoções para te entrar e fazer morada. E aí você vai vencer, você vai conseguir, porque você nasceu para vencer, você nasceu para ser vitorioso, foi para isso que Deus lhe fez. Então é isso, meus amores, essa é a mensagem de hoje. As minhas mensagens, elas são para a saúde espiritual, para a saúde mental, né? E por consequência, a gente recebe também a saúde física, porque a gente já viu que quem ora recebe cargas de positividade para as nossas imunidade do nosso organismo contra as doenças do corpo, tá bom? Então, um beijo, meus amores, que Deus abençoe vocês ricamente, que essa semana seja uma semana de vitória para todos nós. Não esqueça que esse vídeo é muito importante se você curtir e deixar o seu comentário se você achar melhor.